E agora a gente vai curtir o trabalho de professores do Águia aqui, nesse espaço que a gente gosta, super descontraído, de educação. A gente vai conversar hoje com o professor Sander, que de professor poderia ser um jogador de basquete, nos seus 1,96 m, 8 Por aí. Uhum. Ele nunca conta direitinho, mas é por aí. Você jogava basquete, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos? De brincadeira. Porque a gente diz, porque é grande tem que jogar vôlei e basquete. Nem sempre, né? Professor de matemática. E o Guilherme, professor de biologia. Claro que os dois trabalham no curso e colégio, cursinho Águia, colégio Águia, são nossos parceiros aqui, eles uma vez por ano pelo menos marcam presença, né, meninos? Tudo certo? Já descansaram? Já estão com a bateria renovada? Muita energia e muito pique para começar este ano, não é assim? Renovadíssima, né? Novos desafios, Guilherme. Esse ano tem muita coisa diferente, desafios novos aí. Acho que um ano bem promissor, né? Deu pra descansar bem, né, Sander? Ah, sim, bateria completamente recarregada, né? As aulas recomeçam agora que dia já? Semana que vem? A semana que vem ainda a gente está em etapa de planejamento e a gente também está com material novo, então vem o pessoal de São Paulo para trabalhar com a gente com relação ao material e passar dessa fase de planejamento na outra semana já começamos com as aulas. Porque claro, o aluno chega em sala de aula, mas eles já estão neste clima há mais tempo, né? Vocês começam a trabalhar bem antes, né? Claro, porque precisa de uma preparação, né? Para a gente começar o ano aí com tudo no eixo, dentro dos conformes, para que o ano siga bem, para que as coisas aconteçam conforme a gente espera e para que os alunos também tenham assim boas aulas, um bom desempenho, que eles fiquem satisfeitos com o colégio e tudo mais, né? Perfeito. E a gente sabe dos desafios desse crescimento do Águia agora para 2017 e mesmo nas férias o professor de matemática continua estudando matemática? Não tem como parar, né? Isso não sai da sua cabeça? Não tem como parar, até porque a gente vive disso aí e os vestibulares não param, tem vestibular em dezembro, tem vestibular em janeiro, tem a época de resultados agora e a preparação tem que ser contínua, não dá para ficar parado. E professor, vocês são professores há quanto tempo? Vocês são super jovens, mas há quanto tempo você já dá aula aqui? Eu fechei 8 anos agora, em 2016. E o Sander, quanto, Sander? Eu fechei 15. Sério, Sander, você dá aula desde os 15 anos? Então. Não, desde os 18. Desde os 18. Eles têm essa carinha de 18, 20 anos, mas já estão na estrada. Eu fechei 15 de Águia, inclusive, né? Nossa, que sensacional. Desde eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro emprego e estou no Águia desde então. Faz parte dessa família. É um bom tempo já. E é a sua paixão. Quando a gente fala de paixão, eu gostaria de saber desse entrosamento, desse relacionamento, dessa escolha que é uma missão ser professor e como que vocês passam isso para os alunos, para ter essa afinidade. Porque a gente sabe, são duas matérias desafiadoras. Eu considero, a gente dizia antigamente, é muito difícil matemática. Hoje a gente nem usa mais porque mudou tanto, né? Mas são matérias que ainda criam uma certa expectativa com relação ao aluno. Vocês consideram isso é verdadeiro ainda ou já desmistificou? Eu acho que mudou ninguém bastante. Tem medo de matemática, claro, alguém tem, né? Não precisa nem fazer terapia. Mas eu acho que hoje está bem melhor, assim. Hoje, eu mesmo presenciei essa mudança ao longo desses anos de trabalho. Antigamente o aluno tinha assim um temor, um pavor, e acho que com o tempo eles foram vendo que, na verdade, o desafio não é só na matemática, é em todas as disciplinas, é preciso se esforçar, é preciso estar atento para conseguir o desempenho, para conseguir o resultado. Hoje não é assim, para o cara chegar e, eu vou fazer qualquer faculdade, em qualquer lugar. As pessoas hoje elas procuram coisas muito específicas e para essas coisas elas precisam estar bem preparadas, né? E a gente está lá para isso, né, Guilherme? Para dar todo o suporte, todo o apoio para que chegue nessa época tão importante, tão decisiva da vida dessas crianças ainda, para que eles consigam assim ter sucesso, consigam desempenhar, consigam escolher algo que vai fazer deles grandes profissionais, pessoas realizadas, pessoas felizes. Acho que essa é a nossa grande missão em sala de aula, é dar para o aluno a condição dele fazer uma escolha que faça dele uma pessoa realizada, feliz, uma pessoa assim que tenha sucesso na vida dela e que goste do que ela faz, mais do que tudo. E essa experiência, essa paixão de vocês, com certeza existe uma identificação com o professor por parte do aluno. Isso acontece com a biologia também, Guilherme? Com certeza, né? O Sander, só complementando um pouquinho, assim, a nossa profissão, ela é muito antiga.
e ela vem acompanhando as transformações sociais, né? Então, ela é dinâmica. O professor do ano passado não pode ser o mesmo desse ano, né? 2016 passou, estamos em 2017 e a biologia muda, a matemática muda, os conceitos às vezes não se transformam, mas a maneira como eles são aplicados se mudam, então a gente tem que acompanhar essas transformações. Com relação à biologia, a afinidade ela vem desde muito pequeno, então a gente está rodeado de biologia a todo momento. A biologia está dentro das nossas relações sociais, dentro do nosso ambiente, e os alunos começam a perceber isso. Então, eles vão criando também essa afinidade com relação à disciplina. Tá. A perspectiva para este ano de vocês com relação ao aluno, ele também cria essa expectativa? Vocês já começam a vislumbrar, direcionar um foco para o aluno? O que ele pensa já no Enem, no vestibular? Como que é canalizado essa expectativa toda do aluno já no começo do ano, professor? O aluno, eu acho que ele vem com algumas ideias, né? Pode ser um aluno que está começando essa história de Enem, de vestibular, ele pode ser um aluno que já tem algumas experiências e com isso ele tem uma certa bagagem, a forma de pensar dele também vai mudando e vai se adaptando. E aí é nosso papel aí conversar com o aluno, dar todo o suporte para ele, para conseguir direcionar ele para estudar da forma correta, para obter os melhores resultados. Eu acho que no Águia o que a gente faz que dá muito certo é justamente esse contato que a gente tem com o aluno. O professor não é alguém que está lá no tablado e que é um cara inacessível, é um sujeito qualquer que nem sabe quem é você, quem é o aluno dele. O professor do Águia, ele conhece o aluno, ele sabe quem é, chama pelo nome, conversa fora de sala de aula. Isso se estende para a própria família, que a gente sabe, né, dessa interação com a família, a preocupação que vocês têm nesse crescimento do Águia. O Águia é uma escola muito familiar, é uma escola que dá muito suporte, que dá muito apoio para o aluno, para a família dele, para que ele se sinta confortável, para que ele tenha acesso a toda a informação que ele precisa, para que ele tenha todo o suporte que ele precisa, porque não é uma coisa fácil, para nós não é só chegar lá em cima e assim, eu sei matemática, eu vou falar de matemática e eu falei e tu ouviu e eu fui embora e acabou. Não pode ser assim. Se for assim, é uma coisa muito mecânica. A escola ela é vida. A escola tem que ter interação, o aluno, o professor, eles precisam conversar, eu preciso saber o que o meu aluno não sabe, senão eu não posso ajudar ele, senão eu não consigo fazer com que ele melhore. Eu não posso admitir que só a partir daquilo que eu falo, sempre do mesmo jeito, todos os alunos vão conseguir me entender. Claro. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ser um profissional mediano. E o lance do respeito à individualidade, né? A capacidade e o talento de cada um, não é verdade? Com certeza. E cabe a nós saber explorar isso em cada um e ter um olho muito atento com relação às diferenças. Exatamente. Hoje de manhã, olha só que interessante, né? Hoje de manhã eu estava no comércio e estava distraído, olhando algumas coisas, um aluno estava chegando, olhei ele ali, fui cumprimentar ele, assim, eu me surpreendi. A primeira coisa que ele fez foi dar um abraço. Ô, professor, tudo bem? Não sei o que. Olha, é uma relação que há 30 anos atrás não existiria jamais. Sim. E que hoje é uma coisa totalmente natural, ele se sente à vontade para abraçar o professor dentro de uma loja. É uma coisa muito legal isso. Sim, existe um vínculo, né, muito grande. Tá. Algumas dicas, de repente, que vocês já começam a introduzir dentro desse mecanismo todo, de quando vocês passam conteúdo para os alunos, para um aprendizado. Existem algumas coisas interessantes que dão um resultado diferente, por exemplo? Vocês trabalham com cursinho também, né? Sim, nós trabalhamos no colégio, no cursinho, né? Tanto eu como... Vocês são polivalentes, né? E daqui a pouco vocês estão dando aula Beltrão, Pato Branco e Cascavel. Agora Cascavel. Já foram para o Oeste. Que é o desafio do ano, acho que para nós é Cascavel. O desafio deste ano. Esse ano nós já estamos assim, entre Pato Branco e Beltrão, 800 alunos já matriculados e fora o cursinho, que já temos mais de 200 alunos entre as duas cidades. Que beleza. Cascavel ainda para nós, assim, ainda tem, sabe, todo um lado para desbravar, mas a gente está sendo muito bem recebido lá e que nem o Sander falou, é um novo desafio. A Águia fez 25 anos e aí já colocou o pezinho direito dele lá em Cascavel e agora tem todo esse lado para explorar. E eu acho que é um negócio muito interessante ver que saiu de Pato Branco, sabe, de maneira sólida, foi para Beltrão, fez o cursinho e depois o colégio, e agora a gente tem o Águia Júnior lá também,
que dobrou o número de alunos na cidade, uma coisa que, sabe, foi muito bem aceito pela galera de Francisco Beltrão. E agora nós estamos dando um passo a Cascavel. Isso é muito, muito legal, porque a gente está podendo, inclusive, acompanhar isso de perto. A gente foi a Cascavel e a gente dá os nossos pitacos lá, o Irineu vem conversar com a gente, é um negócio bem bacana. Tudo é muito dividido e discutido, né? Existe uma parceria, uma uniformidade. Esse é um contexto que vocês passam de família mesmo e que dá esse resultado super positivo. Uma coisa que sempre eu tive essa preocupação, existe alguma técnica, alguma dica para se aprender legal a matemática? A gente volta a falar da individualidade, porque a dica que funciona para o Guilherme pode não funcionar para você, pode não funcionar para mim. Porque pessoas diferentes reagem de forma diferente à mesma informação. Então, o que você tem que fazer é conversar com uma pessoa, entender qual é a dificuldade dela, se é uma dificuldade que está no básico, se é uma dificuldade que está na execução, se é uma dificuldade que está na forma de estudar, para que você possa dar um encaminhamento correto para ela. Por isso que, durante as assistências, que é um período fora de sala, onde a gente tem uma conversa um pouquinho mais próxima com o aluno, a gente consegue obter essa informação. E é por isso que eu falo para você que enquanto o professor não conversa com o aluno dele, enquanto o professor é um cara que está lá no tablado longe do aluno, o aprendizado acontece de forma muito mecânica e não de forma satisfatória. Não para o aluno. A gente não pode se preocupar só com a qualidade da informação que a gente está passando, mas a gente tem que sempre se preocupar em como o nosso aluno está recebendo essa informação e se, por um acaso, algum desses nossos alunos precisa de um tratamento diferente, de uma informação diferente, de uma técnica diferente para que ele possa aprender. Porque quando o cara aprende, ele gosta, ele se satisfaz, ele se sente bem com aquilo. Quando o cara não entende, aí sim, ele vai dizer, eu não gosto, matemática é ruim, biologia é ruim, eu não gosto de estudar. E a mesma coisa acontece com a biologia? Com certeza. Eu acho que no momento que você consegue mostrar para o aluno que a biologia está aqui, que a matemática está aqui, que ele consegue olhar ao redor dele e perceber, não, aqui na TV eu estou vendo uma coisa que tem a ver com a minha aula, sabe? Ele começa a dar aplicabilidade para aquilo que ele está vendo. Dá sentido, né? Ele dá sentido, ele começa a desmistificar aquilo que para ele era um monte de número, um monte de nomes, e isso é muito legal. Que bom, a gente fica super feliz, vocês estão super motivados com essa energia super boa, que com certeza será correspondida pelos alunos de vocês. Felizes os alunos, né, que podem ter um professor com essa qualidade, com esse nível no Águia. A gente parabeniza e vem aí novos desafios. A gente vai se encontrar em várias oportunidades por aqui no programa, com certeza. Tá? E eu sei da responsabilidade de vocês, do comprometimento e do sucesso que será este ano com a família Águia, viu? Muito obrigado, tá? muito Sucesso obrigado. Foi um prazer mesmo. Lá. Deixa só um recadinho de última hora, né? Fique à vontade, o Cursinho Águia está promovendo agora, nesses próximos dias, o concurso de bolsas. Esse concurso de bolsas ele é concorridíssimo, e é gratuito, apenas basta se inscrever no site do Cursinho. Tá? Ele vai acontecer em Pato Branco, em Francisco Beltrão e também em Cascavel. Tá? Ele acontece primeiro em Pato Branco, que Francisco Beltrão, dia 11, Pato Branco, Francisco dia Beltrão, 11 e aí dia Cascavel, 18. dia 18. Tá, e a inscrição faz pelo site www.cursinhoaguia.com.br. Cursinho Águia. Tá. Facinho de fazer, concorre a várias bolsas, serão muitas bolsas distribuídas, vale a pena tentar, vale a pena, quem sabe, conseguir aí uma bolsa integral para fazer os estudos no Águia, que com certeza vai ser bem legal. E para quem está planejando estudar esse ano, também já é um começo de começar a se orientar, né? Você olha assim, uma prova de vestibular é isso aqui, e aí você começa já a induzir o seu corpo para aquele caminho. Eu acho bem legal que os alunos, os interessados em fazer pré-vestibular esse ano, façam o concurso de bolsas. Olha, uma dica importante e fundamental. E a gente vai falando no decorrer dos programas muito dessas dicas, dessas boas informações de vocês. Professor Guilherme, professor Sander, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Boa semana a vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem à vontade, um abraço.